Olha, minha gente, eu sei de muitas pessoas que têm filhos que são elétricos. Aliás, muitas vezes dizem para esses pais: ah, seu filho é hiperativo. Mas existe uma diferença entre hiperatividade e excesso de energia. Hoje nós vamos abordar esse tema e vamos falar sobre déficit de atenção. Estamos recebendo Marcela Mello, é neuropsicóloga, e Sérgio Rosa Júnior, psiquiatra. E é uma abordagem interessante, sabe? Vou começar pela psicóloga, eu acho que a coisa começa mais ou menos pela psicologia, né? Sim. Depois, se necessário, Entrar. chega até o psiquiatra. É por aí? Perfeito. Então vamos lá. Marcela, conta pra gente. É a mesma coisa? Eletricidade e hiperatividade ou tem diferença? Tem diferença. A criança, na verdade, ela tem a energia dela, né, do processo de desenvolvimento natural da criança, e a gente tem o hiperativo, que é o excesso dessa energia, dessa carga de energia, que provavelmente acompanha com outras causas também, que é o que a gente fala do déficit de atenção, outras comorbidades, então a sintomatologia é um pouquinho diferente. E às vezes isso é confundido na escola. Muito. Né? A orientação acaba sendo afetada e até pode existir bullying, né, entre as crianças, né, o hiperativo ou o elétrico ser discriminado pelo grupo. Pode sim. Tem essa questão também da educação dos pais, né? Se é uma criança muito permissiva, por exemplo, pode ser uma criança um pouco mais agitada que não tenha necessariamente a ver com a hiperatividade, né? Porque esse processo da hiperatividade, do déficit atencional, tem a ver com um processo maturacional do nosso cérebro que é diferenciado. Então, como eu disse, a sintomatologia é totalmente diferente. E pode, porque a criança tem dificuldade de interação social, ela tem dificuldade de prestar atenção na aula, ela acaba atrapalhando os coleguinhas, né? Então, assim, acaba acontecendo esses prejuízos, sim, dentro da interação social. E aí, a educação tem que ser em apartado ou não pode tirar do grupo? Tem que ter algum tipo de orientação, tratamento? Como é que se faz a compensação desse excesso de energia, Sim. diante do grupo? Na verdade, assim, o posicionamento da escola é um pouquinho diferente, né? Não tem como a gente dar uma atenção exclusiva para aquele aluno, eu entendo, são muitas crianças dentro de sala de aula, mas a gente dá algumas sugestões de modificação do ambiente lá. Então, por exemplo, não é uma criança ou um jovem que possa, na verdade, ficar no fundo da sala, no meio da sala, ele tem que estar na primeira carteira da sala de aula. Em vez de colocar todos os amigos próximos em volta dele, deixa os amigos distantes, porque ele já tem uma dificuldade muito grande de estar ali. Então, se eu coloco ele com mais estímulos que ajude ele a sair daquele foco atencional, aí vai ficar mais difícil. Dá atividades para ele fazer, então se ele conseguiu terminar de fazer uma atividade mais rápido com os coleguinhas, deixa alguma outra atividade de stand-by ali para ele, pode ser um desenho, pode ser qualquer coisa, porque ele termina e os coleguinhas ainda estão em processo, justamente por essa velocidade de processamento acelerado. Tá? Doutor Sérgio, o tratamento para uma situação dessa, para compensar isso, né? Ou descompensar isso, existe alguma indicação medicamentosa? Sim, com certeza, com certeza. O tratamento ele se baseia assim na intervenção medicamentosa, tá? A primeira linha no tratamento medicamentoso são os psicoestimulantes, tá? Claro que precisa antes disso passar por uma avaliação profissional, multidisciplinar, então cabe ao psicólogo, até mesmo aos professores, né, reconhecer, perceber que há uma alteração nesse contexto da atenção, da hiperatividade em si, né, e aí fazer o encaminhamento. E o tratamento se faz, sim, na grande maioria das vezes, com uma intervenção medicamentosa, associado, claro, sempre a uma boa psicoterapia, a um acompanhamento psicopedagogo também, psicopedagógico, né? Então, é montado dessa maneira, a arquitetura do tratamento. Agora eu vou me posicionar aqui como alguém da escola, porque eu acho que pai e mãe nenhum gosta de ouvir dizer que o filho tem déficit de atenção ou é hiperativo. Aí como é que tem que ser isso? Porque a escola
tem lá suas responsabilidades também, né, Marcelo? Sim, com certeza. O papel da escola é informar os pais que está havendo uma dificuldade por parte desse aluno, né? Então, olha, ele está com dificuldade de manter atenção em sala de aula, em focar... Não precisa falar hiperativo Não, de e jeito tem nenhum. déficit... Colocar o rótulo já, né? Não. Não, vamos com calma, né? E nem pode, porque às vezes até a própria escola está com essa dificuldade com o aluno, né? Seja o adolescente, seja a criança, e às vezes nem é a hiperatividade, às vezes é só uma questão de comportamento mesmo, né? Então, o que essa criança faz em casa, como que os pais educam, isso tudo também se reflete na escola. Então, a escola se posiciona com relação aos pais, que está havendo uma alteração comportamental, e aí esses pais podem levar até um profissional, e devem, para poder fazer uma avaliação adequada e diagnosticar isso, né? De uma forma correta. Porque eu vejo muita gente aí achar que não existe essa história do TDAH, isso é frescura. E não é, né? É uma coisa que pode até se tornar bastante grave na evolução sem acompanhamento. Sim. Uma criança não diagnosticada, uma criança não tratada, quando não faz a abordagem terapêutica de maneira correta, ou muitas vezes a gente vê que nem se faz isso, né? Certamente vai tornar-se um adulto com prejuízo, claro, no seu desenvolvimento social, ali na sua interação. É um adulto que com bastante dificuldade no emprego, em manter-se as relações. Pode ser uma pessoa considerada imatura diante de alguns comportamentos já na fase adulta? As pessoas até rotulam e colocam e observam esse tipo de né, imaturidade, vamos dizer assim. Mas a maturidade, ela se desenvolve. A maturidade aos seus, né, dentro do contexto da maturidade mesmo em si, sim, é normal. Mas acaba sendo um adulto impulsivo. É uma característica peculiar do adulto hiperativo, que na grande maioria das vezes se inicia lá na fase infantil ainda, né, na fase da infância, e o adulto ele perde um pouco da hiperatividade em si, pelo próprio desenvolvimento cortical, né, do sistema nervoso, e aí começa a se manifestar algumas coisas do tipo impulsividade, dificuldade de manter o foco, né, e aí as pessoas às vezes rotulam como imaturos ou pessoas que não têm capacidade de fazer, cumprir com as tarefas, né? É um adulto que tem bastante dificuldade com horários, é um adulto que tem bastante dificuldade com regras de maneira geral, em que exige uma certa atenção, em que exige um certo elaboramento na questão dos detalhes, voltado para a atenção, propriamente dita. Marcelo, a neuropsicologia detecta sinais dessa situação? Sim. E eu vou pedir para a gente falar sobre isso, então, na sequência da entrevista, para que a pessoa de casa veja aí se dá para observar alguma coisa que esteja fora dos trilhos aí, num ponto de ajuda a ser mais imediata, né? Estamos conversando a respeito de déficit de atenção e hiperatividade. Estamos recebendo Marcela Mello e Sérgio Rosa Júnior, que voltam já para trazer informações importantes para você.